já receberam 3 medicamentos contra a atrofia muscular espinhal. 2 no Brasil, pagos pela seguradora, 1 em Portugal, integralmente comparticipado pelo Estado. Calorosas saudações e temos que dar a mão à palmatória, porque se há canal que se preocupa em investigar aqueles que não gostam de cumprir a lei, esse canal é a TVI. Antigamente com o Inspetor Max e o Inspetor Jorge Mendes, hoje em dia com a Sandra Felgueiras. Ora, infelizmente o Inspetor Max não consegue colocar like neste vídeo porque é um cão, mas vocês conseguem. Portanto, metam like no vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 130 mil subscritores e partilhem também nas vossas redes sociais. E relembro que têm o código SOUSA10 para usarem na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. E quem usar durante o mês de setembro habilita-se a ganhar 200 euros num giveaway que eu vou anunciar no meu Instagram. Sigam-me lá porque o antigo Instagram já não existe, foi ao ar, precisam mesmo de me seguir neste. Eu vou anunciar por lá o vencedor do giveaway. Ora, o que é que se passa? Novos adiantamentos na investigação realizada por Sandra Felgueiras na TVI, em que temos insights sobre aquilo que é a investigação do caso das gêmeas, nomeadamente correlacionado com a mãe das gêmeas e agora esta nova circunstância de Lacerda Salles e a sua ex-secretária. Vamos ver. A secretária de Lacerda Salles foi clara a demonstrar esta tarde que há muitas verdades inconvenientes que tentaram ser abafadas ao mais alto nível desde que a TVI iniciou a investigação ao caso das gêmeas luso-brasileiras há um ano. Entretanto, na comissão de inquérito assistimos a vários factos inéditos. Um dos últimos episódios foi a família das crianças ter pedido em tribunal para apagar os processos com a seguradora brasileira a que os deputados tiveram acesso. O exclusivo foi atrás desse arrasto para perceber o que tanto receia a mãe das gêmeas. Entre milhares de páginas, verificamos que Daniela Martins disse aos tribunais brasileiros que conseguiu o tratamento de 4 milhões de euros em Portugal, depois das filhas terem sido selecionadas no âmbito de um programa de recrutamento por cá. Ora, não só isto nunca aconteceu, como a mãe deu uma versão completamente diferente aos deputados. Só antes de continuarmos aqui, é preciso compreender que estes documentos que a mãe das gêmeas solicitou para que não fossem expostos ou apresentados, ou o que lhe quiserem chamar, foram adquiridos de forma pública. Inicialmente por um deputado do PSD, no caso o António Rodrigues, que adquiriu aquilo de forma completamente legal, segundo as suas próprias fontes, e que efetivamente o era, e depois os restantes deputados, através dessa informação inicial, conseguiram acesso também a mais documentos. E, entretanto, só para dar aqui uma contextualização, o presidente da própria Comissão, o Rui Paulo Sousa, já veio dizer que, da parte da própria Comissão, não se deixarão intimidar na apresentação de quaisquer que sejam os documentos relevantes para o aprofundamento da investigação. Portanto, eu acho que a Comissão Parlamentar está a ter a posição corretíssima e isto, enfim, isto é só tentarem esconder o mal que fizeram anteriormente. Vamos continuar. Na busca pelo medicamento mais caro do mundo, de 2 milhões de euros, as gêmeas luso-brasileiras chegaram a Portugal em dezembro de 2019. Assim que eu estive ao alta hospitalar no Brasil e as meninas tiveram as mínimas condições clínicas para voar, nós montamos uma força-tarefa para vir para Portugal. Num dos processos judiciais da família contra a seguradora que correram no Brasil, 4 meses após a chegada a Lisboa, o seguro escreveu ao tribunal. Sem se perceber com que intenções, alguém fez uma denúncia anónima à seguradora. A seguradora tem indícios que as crianças estão há muito tempo fora do Brasil morando em Portugal. A empresa não credenciada pelo seguro, o Saúde Fênix, está emitindo vultuosas notas fiscais e exigindo pagamentos por serviços que, ao que tudo indica, não foram prestados, visto que as autoras estão em outro país. Uma nota. Nós, nestas imagens, vimos várias pessoas. Vimos as gêmeas em si, obviamente, vimos as declarações das pessoas responsáveis por este passo de informações e documentos, vimos a mãe das gêmeas, mas vimos uma personagem muito particular que ainda não apareceu até agora, pelo menos do ponto de vista quer mediático, quer do ponto de vista da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é o pai das gêmeas. Ora, o que é que acontece? O pai das gêmeas, que ninguém sabe onde é que ele está, até porque a Comissão Parlamentar já o tentou contactar por várias vezes e ele não respondeu uma única vez, está a ser pressionado pela própria Procuradoria-Geral da República para comparecer numa audição na Comissão Parlamentar de Inquérito. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, muito possivelmente, nós possamos ter nos próximos tempos, além da Marta Temido, além do Augusto Santos Silva, vamos ter provavelmente, não estou a dizer que vai acontecer, mas tendo em conta que já houve o pedido da PGR, o pai das gêmeas na Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso é possível que aconteça.
Vamos ver os próximos adiantamentos. Por 2 meses de cuidados em casa, a seguradora teria de pagar 50.000 euros. Quando bateram à porta num condomínio de luxo em São Paulo, os funcionários do seguro não encontraram as gêmeas. O avô das crianças chegou a responder que estariam na fazenda. Na resposta à Justiça, a advogada da família confirmou a viagem para Portugal, mas garantiu que o dinheiro do seguro serviria para pagar a equipa de uma médica, 2 fisioterapeutas, 2 enfermeiras e outros profissionais que acompanharam as gêmeas para Lisboa. Seriam fundamentais para uma saúde tão frágil. Os profissionais de saúde confirmaram por escrito o serviço e a família apresentou fotos da viagem, mas o tribunal não se comoveu, deu razão à seguradora. O Ministério Público diz mesmo que a família não se comportou de boa fé. Vultuosos valores foram cobrados sem qualquer menção à alteração do serviço e do endereço em que residem, ainda que temporariamente. Consta nas notas fiscais apresentadas pela empresa que o atendimento médico e de equipe multidisciplinar ocorreu no domicílio. A relação contratual entre as partes não possui cobertura internacional. É importante reter aqui uma coisa. O grande problema aqui, porque no meio desta confusão toda, que são vários problemas e várias conexões, o grande problema aqui parte, como se estava aqui a falar, das documentações e etc., da nora do Marcelo Rebelo de Sousa. Porque a nora do Marcelo Rebelo de Sousa trabalha como agente de seguros independente no Brasil. Neste caso, o filho do Marcelo, ou seja, o marido da nora do Marcelo, era presidente da Câmara de Comércio Portugal-Brasil. E a mãe das gêmeas era empresária em Portugal, sendo ela também brasileira. Portanto, as ligações já se sabe como é que foram feitas. Agora, falta é perceber, já se percebeu o porquê disto, não é? A questão da agência de seguros e etc. E os contactos que foram feitos com a filha, com a nora de Marcelo Rebelo de Sousa, tanto que, pormenor importante, o filho de Marcelo foi à Comissão Parlamentar de Inquérito, como sabem, e em 90% das perguntas disse invocava o seu direito ao silêncio, e a Comissão decidiu chamar a mulher do filho do Marcelo, a Nora, a Juliana Drummond. Só que ela nem responde para marcar presença na Comissão Parlamentar de Inquérito. E mais, quando a mãe das gêmeas foi ouvida na Comissão Parlamentar de Inquérito, quando lhe perguntaram qual foi a primeira vez, ou quando é que foi a primeira vez que falou com a mulher do filho de Marcelo, ela respondeu em 2022, ou o que é que foi. Quando, na verdade, andava a trocar e-mails com ela em 2019. Portanto, aqui o que aconteceu já se percebeu, não é? Qual é o teor? Portanto, isso já está descoberto. Falta é perceber quem politicamente e institucionalmente permitiu que isto tudo se desse. E se, enfim, construísse desta forma que estamos a ver até agora. No texto que enviou para o tribunal para explicar a presença das gêmeas em Portugal, a advogada da família avança informações que não parecem bater certo com aquilo que a mãe das crianças disse em junho na Assembleia da República. Daniela Martins apenas teria recebido a confirmação da primeira consulta no Santa Maria e nada mais. Quando tivemos a consulta com a doutora Tereza confirmada nos Lusíadas, foi como uma luz no final do túnel. No texto a que o exclusivo da TVI teve acesso, a advogada da família vai mais longe. Obtiveram a informação que Portugal estaria recrutando pacientes para uso deste medicamento em fase de pesquisa. Na intenção de conseguir a cura, os pais realizaram o cadastro das crianças, no início sem muitas expectativas que seriam selecionadas. E é aqui que entra o Lacerda Salles e a sua polémica, no sentido em que foi o Lacerda Salles que indiciou para a marcação da consulta e agora está toda a gente a deixar o Lacerda Salles com a batata quente na mão, nomeadamente o António Costa. Viram o que é que ele vai dizer, não é? Que, bom, mas isso compete aos ministérios e a quem é competente relativamente aos secretariados de Estado. Ou seja, o António Costa basicamente está a dizer: isso é problema de Lacerda Salles porque eu não tenho nada a ver com isso, apesar de ser Primeiro-Ministro, cada um gera a sua pasta, e quem estava a gerir a pasta do Lacerda Salles era quem? Obviamente o próprio Lacerda Salles, mas quem era o seu superior direto? Marta Temido, que vai à Comissão de Inquérito daqui a pouco, nem um mês, acho que falta, não sei qual é o dia que ela vai, mas falta pouco tempo. Ou seja, o Costa está, de uma só vez, conseguiu tramar 2 colegas de partido. Excelente. Para surpresa da família, em dezembro receberam um comunicado que foram selecionadas a participarem das seletivas para o recebimento do Zolgensma. Porém,
teriam que ser submetidas a inúmeros exames e acompanhamento médico semanal para certificar as condições de saúde e serem inseridas no programa do governo português. A explicação da advogada da família enviada ao Tribunal de São Paulo é difícil de compreender. Que se saiba, em Portugal não existiu qualquer recrutamento do governo, nem cadastro, para receber o medicamento mais caro do mundo. Entre explicações diferentes, em Portugal e no Brasil, a mãe das gêmeas fez ainda um pedido aos juízes brasileiros difícil de interpretar. Daniela Martins quis guardar segredo absoluto em torno da vinda a Lisboa, porque de outra forma, alegou, as crianças poderiam perder direito ao tratamento no Hospital de Santa Maria. E isto porque lhe teriam comunicado que seria um tratamento exclusivo para as suas filhas. Quem lhe terá dito isto é outro grande mistério. Exato. Portanto, as coisas... Já se sabe o porquê, não é? O motivo em si. Agora falta é ligar os pontos, não é? Agora falta é ligar os pontos. E outra coisa. Excelente trabalho de investigação. Só esta à parte. Porque reparem, se não fosse isto e outras investigações que também a própria Sandra Felgueiras já fez, e a sua respectiva equipa, que isto não é um trabalho individual, como devem imaginar, muitos destes casos não vinham ao público e não vinham ao público com tanta profundidade como estão a vir, porque também não convém à classe política que isto seja exposto da maneira que está a ser. Tanto que, não sei se se lembram, a quando da revelação de algumas informações do caso, começou-se a criticar, erradamente, os jornalistas por divulgarem esses casos, ou essas informações. Porque isso é violação do segredo de justiça. Companheiros, a função do jornalista, nomeadamente de investigação, é informar. Se as instituições judiciais não têm a capacidade de manter o segredo de justiça fechado, então é porque há profissionais lá dentro a falhar. Não são os jornalistas, é a justiça que falha. E aí o problema não é dos jornalistas que estão a fazer o seu trabalho com o dever de informar. É o problema das instituições da justiça em Portugal, que tem alguém lá, que peço desculpa à expressão, mas está a chibar todo. Portanto, a culpa é desses indivíduos que o fazem, não dos jornalistas que informam. Portanto, são coisas diferentes. Portanto, só aqui esta parte que eu acho que é importante. É importante criticar quando o jornalismo está mal, e eu acho que é extremamente importante elogiar quando o jornalismo é bom e é necessário. Com as gêmeas já em Portugal, à espera do medicamento, além de explicar a viagem para Lisboa, a resposta da família ao tribunal pede sigilo. O objetivo era evitar que mais famílias brasileiras atravessassem o Atlântico. O sigilo continua sendo necessário. São as únicas brasileiras concorrendo a medicamentos Zolgensma em Portugal por meio dessa pesquisa e de forma gratuita. Na primeira investigação a este caso, o exclusivo da TVI estranhou logo que as ativas redes sociais da família, dedicadas às gêmeas, só tenham divulgado a presença em Portugal após o tratamento. Uma revelação feita através de um vídeo emotivo, com a reação da restante família à distância quando recebeu a notícia. Desculpem lá, vou só parar esta parte porque... Copyrights, desculpem lá, que isto é complicado. Espera, porque musiquinhas... Seguidores online da família das crianças ficaram surpreendidos. Um mês antes, como se pode ler neste post, a família continuava a pedir donativos para pagar o medicamento. A explicação para o segredo é dada pela advogada na resposta à Justiça brasileira. O conhecimento público do tratamento em Portugal podia prejudicar as crianças. Teriam recebido uma garantia de exclusividade. Então, mas posso estar a confundir, ou se calhar percebi mal, não quero fazer aqui nenhuma acusação, não quero mesmo. Mas então andavam a pedir doações nas redes sociais para tratamentos e etc., mas candidataram-se à lista de aquisição do tratamento pela via pública, não pagando nada pelo tratamento? Foi isso que aconteceu? Não, agora, se calhar baralhei ou interpretei mal, mas andavam a pedir doações nas redes sociais para pagar o tratamento quando depois conseguiram o tratamento de forma gratuita pelo SNS? Portanto, foi isso que aconteceu. Não estou a acusar, estou a questionar. Portanto, se quiserem comentar, estou mesmo só a questionar, mesmo. Porque posso ter compreendido mal, não vou voltar atrás, vamos prosseguir, mas, enfim. Se divulgarem essa informação, poderá prejudicar a tentativa de cura das meninas.
pois no Brasil há mais de 900 portadores de atrofia muscular espinhal na esperança de obtenção de cura. E muitas famílias vão tentar ir para Portugal com a mesma busca e esperança, colocando em risco a vantagem obtida pelas autoras, ou seja, a seleção para recebimento do medicamento que neste momento foi exclusiva. Recorde-se que perante os deputados, na Comissão Parlamentar de Inquérito, Daniela Martins foi confrontada com um e-mail encaminhado por Nuno Rebelo de Sousa para o Ministério da Saúde. A mãe agradecia a ajuda do antigo secretário de Estado, António Lacerda Salles. Diz: bom dia, Dr. António Salles. Gostaria de agradecer toda a atenção que vem sendo dada com as minhas filhas Maite e Lorena. Ou seja, é um agradecimento direto a uma pessoa por uma prática que é identificada. Quem é que poderia juntar as seguintes condições? Ter acesso ao seu mail e saber a password. Saber quem é que é o Dr. Nuno Rebelo de Sousa, que foi quem recebeu o e-mail. Saber que o Secretário de Estado da Saúde em Portugal era o Dr. António Salles. Agradecer por si ao Dr. António Salles. Saber que tinham este agendamento. Saber que as suas filhas ficaram doentes, saber que tiveram de adiar a viagem por causa disso. E a seguir diz que estavam planeando viajar novamente, que será necessário para a legalidade da medicação. Continuo muito confiante com a oportunidade que nos foi dada. É preciso saber também que oportunidade foi esta. Lacerda Salles está queimado politicamente. Politicamente, o Lacerda Salles muito dificilmente volta a ter algum cargo de relevo em Portugal. Porque ele não só está queimado pela situação em si, como me parece, e isto apenas politicamente falando, não tão focado agora numa análise no caso em si, mas politicamente, uma análise mais política, parece-me que ao redor daqueles que podem estar direto ou indiretamente envolvidos no caso, estão a utilizar o Lacerda Salles como bode expiatório. E as provas existentes até ao momento dão essa sensação. Nomeadamente agora quando o João Almeida do CDS estava aqui a dizer muito obrigado, a citar um e-mail que tinha existido, que tinha sido trocado entre a mãe das gêmeas e a própria Secretaria do Ministério da Saúde, no caso liderada na altura pelo Lacerda Salles. Muito obrigado ao Dr. António Lacerda Salles, pelo acompanhamento que tem dado. Portanto, tudo isto está a fazer com que o Lacerda Salles esteja a ser responsabilizado por aquilo que fez, e ao mesmo tempo que aqueles que indiretamente ou diretamente estejam relacionados com o caso e os favoritismos políticos que aconteceu nesta circunstância estejam a utilizar o Lacerda Salles como bode expiatório. Ele vai sair completamente arrumado disto. Isto, atenção, não digo isto com gosto ou com não gosto, parece-me a análise correta do ponto de vista analítico a fazer. Parece-me que politicamente está a acontecer. Ainda no Parlamento, a mãe das crianças garantiu desconhecer a existência desta mensagem eletrónica saída do seu endereço pessoal. Várias pessoas teriam acesso ao e-mail. Eu não sei se eles vão passar estas imagens, mas são as mais surreais estas. Além desta explicação, que não convenceu os deputados, Daniela Martins disse ainda à Comissão de Inquérito que Portugal é a sua casa. Uma justificação para reforçar o direito ao tratamento custeado por todos nós. Só que nos processos a que tivemos acesso contra a seguradora brasileira, a mãe das gêmeas confessa que só veio a Lisboa para receber o fármaco de 4 milhões de euros. Daniela Martins admite que nunca fez qualquer plano para ficar a viver em Portugal, senão temporariamente. E além disso, até digo mais, não é? Se Portugal é a sua casa, e a primeira casa, porque é que havia uma preocupação tão grande em ser a única brasileira, ou mãe de crianças brasileiras, a adquirir o medicamento? Não é? Portanto, se Portugal efetivamente é a sua casa, porque é que havia essa própria autocaracterização da parte dela? Não é? Portanto, há aqui coisas que não batem certo. E já esta questão das vindas temporárias, e eu recordo-me perfeitamente de por várias vezes ela dizer na Comissão Parlamentar de Inquérito coisas relacionadas com o facto de não estar perentoriamente e constantemente em Portugal. Portanto, e atenção, isto nada põe em causa a compaixão que se tenha pelas próprias filhas, pelas gêmeas, não é? Eu acho que no final disto tudo a única parte boa é o melhoramento em termos de saúde das mesmas. Agora, tudo o resto, o processo em si, pá, muito mal. Nas respostas que deu ao Parlamento, Daniela Martins foi muito clara. Portugal era a sua nova casa. Há muito que pretendia viver aqui. Sempre foi o meu planejamento
vir cá em Portugal. Eu já planejava vir morar em Portugal, mas eu antecipei a minha vinda, os meus planos para viver cá por conta da medicação. Pouco mais de 2 anos após receberem o medicamento mais caro do mundo em Lisboa, as crianças regressaram ao Brasil. Um regresso a São Paulo que Daniela Martins garantiu perante os deputados ser provisório. A mãe das crianças diz que só não volta para Portugal, aquela que diz ser a sua casa, por causa da polémica que nasceu após a investigação da TVI. Quando era previsto voltarmos para casa, nosso mundo novamente veio abaixo, com uma onda de notícias fantasiosas. Sou também portuguesa. Amo esse país e espero, do fundo do meu coração, poder um dia voltar para minha casa em segurança. Há outras crianças e outras pessoas em Portugal que, efetivamente, todas elas nasceram cá, que também têm problemas de saúde iguais ou semelhantes e não andaram a pedir ou tiveram acesso a favorecimentos políticos e vários deles ilícitos para conseguir aquilo que, e eu compreendo que as filhas também tiveram essa necessidade, mas os outros não tiveram acesso a favorecimentos políticos em determinados aspectos alegadamente ilícitos. E, portanto, esta história de Portugal também é a minha casa, etc, etc, as prioridades existem, não é? E a realidade é que parece-me... eu compreendo a questão, que até possa ter a nacionalidade e não sei o quê, tudo bem, porque acho que os avós da mãe das gêmeas eram portugueses, se eu não estou em erro, mas a verdade é que também haviam outras pessoas que já cá estavam, que moravam cá ao contrário da mãe das gêmeas, e que também tinham a mesma necessidade a nível de medicação, não é? Portanto, é importante colocarmos os pontos nos is. Não deixando a compaixão clínica, no caso, de parte, obviamente que não, mas da mesma forma que há pessoas nesta circunstância, também há outras igualmente nessa circunstância, e essas pessoas moravam em Portugal. Literalmente. Permanentemente. Em 2020 e 2021, quando já estava em Portugal, após o tratamento das crianças, Daniela Martins disse, porém, algo bem diferente ao Tribunal de São Paulo. Num caso relacionado com o seguro de saúde, a advogada da família insiste várias vezes que a estadia em Portugal seria temporária. Noutro momento, é dito mesmo que a passagem por aqui é para ser provisória e breve. E ela diz, desculpa interromper, mas ela na Comissão Parlamentar de Inquérito, quando fala dos tempos passados, ela às vezes, eu recordo-me perfeitamente, ela diz que de vez em quando vinha a Portugal, mas era temporariamente. Eu recordo-me perfeitamente, não conseguia buscar as imagens, que aquilo era muitas horas de audição, mas eu recordo-me disso. Mas há mais detalhes. A permanência temporária das autoras em Portugal somente está ocorrendo em virtude da espera no fornecimento desta medicação Zolgensma. Aguardam o recebimento do medicamento para retornarem ao Brasil, portanto, o domicílio é o Brasil. Ainda nas respostas ao tribunal, a advogada não revela que os médicos do Santa Maria obrigaram a família a assinar um compromisso. O hospital exigia que as crianças ficassem a viver em Portugal, de forma a acompanhar a evolução da doença. Noutros textos, escritos à mão, é a própria Daniela Martins que admite que a estadia em Portugal seria temporária. Exato. Assinei um termo de consentimento para a aplicação da medicação e aguardo a aprovação do Infarmed, Autoridade Nacional do Medicamento, para receber a medicação e retornar ao Brasil. Mas eu recordo-me perfeitamente, eu acho que isto aqui pode surgir como novidade, mas eu recordo-me dela por vezes, até posso estar a confundir, porque a audição da mãe da gêmea já foi há alguns meses, mas ela em determinados momentos diz ali que vinha a Portugal, mas temporariamente. Ela diz efetivamente aquilo que queria antecipar a vinda para Portugal e etc. Mas eu tenho quase a certeza que ela em determinados momentos, posso estar equivocado, verifiquem por favor, mas ela em determinados momentos diz mesmo que as vindas eram temporárias, mas depois regressava, etc. Ou seja, não era concreta na proclamação de que iríamos ficar aqui completamente estabelecidos, nos tempos passados, não presentes. Devido à situação de Covid e do alto risco de contaminação no transporte internacional e do Brasil, não temos a intenção de regressar esse ano. Na primeira carta de 2020, a mãe sublinha ainda que a presença em Portugal também iria beneficiar o seguro de saúde no Brasil. Ainda se tratando de custos, durante nossa estadia em Portugal, houve a aplicação da 5ª dose da medicação Spinraza, a qual foi custeada pelo governo português e desta forma proporcionou uma economia de R$600 mil ao meu convênio. Com a toma do medicamento mais caro do... 600 mil reais, o real deve estar 1 para 5, não é? Portanto, 1 para 5, 1 para 6, mais ou menos.
Portanto, são cerca de 100 mil euros à volta disso. Mais à volta. Não consigo ver agora o câmbio e convergência, mas arrondar os 100 mil euros. Mundo em Portugal, a seguradora já não teria de pagar o Spinraza, o fármaco de aplicação periódica para o resto da vida que estavam a receber no Brasil. Só estou citando valores para ficar claro que a nossa vinda para Portugal beneficia a todos. Após a chegada ao outro lado do mundo, a mãe das gêmeas iniciou outro processo contra a seguradora. Não satisfeita, Daniela Martins exigia outro medicamento que deveria ser administrado de forma ininterrupta. Em Portugal, os médicos dificilmente receitariam este fármaco por dúvidas sobre a eficácia. Além disso, o terceiro medicamento, igualmente caro, só pode ser pago pelo seguro se as crianças residirem no Brasil. Esta parte final diz muita coisa, não é? Portanto, a questão do seguro, voltamos à questão da nora de Marcelo Rebelo de Sousa e à questão da agência de seguros, porque ela é agente de seguros independente, não é? Primeiro ponto. E depois, a questão da dúvida da administração do próprio medicamento. Isto aqui desbloqueia, vai. Eu honestamente estou curioso, porque aqui nós já percebemos o porquê, não é? Falta é perceber o quem. Quem é que mais esteve envolvido aqui? Porque de certeza, ouçam, claro que o Lacerda Salles vai ser utilizado como bode expiatório, como eu disse anteriormente. Mas vocês acham que há um secretário de Estado que consegue fazer com que isto tudo aconteça? Não, pois já. Obviamente. Nem um primeiro-ministro conseguia. Porque sozinho não conseguia, garanto-vos. Porque as ramificações disto tudo, eu não sei se temos bem noção. Porque, direto ou indiretamente ligados à circunstância aqui atual, Presidente da República, filho do Presidente, nora do Presidente, Ministra da Saúde, Secretário de Estado da Saúde, a Secretária do Secretário de Estado, 6, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, indiretamente, não é? O Primeiro-Ministro, o antigo, indiretamente, o António Costa. Portanto, só assim de rajada, temos 8 pessoas. E atenção, temos 8 pessoas, que no caso, uma é a primeira figura de Estado, outra era a segunda figura de Estado, Santos Silva, outra era a terceira figura de Estado, António Costa, e depois tínhamos um Ministério que a determinada altura, quando isto se passou, entre os anos de 2019 e 2024, não é? Em alguns desses anos, o Ministério da Saúde foi o Ministério mais importante em Portugal pela questão da pandemia. Portanto, as ramificações disto, temos a primeira figura, a segunda e a terceira do Estado português e o Ministério mais importante, embora que conjunturalmente, em determinado aspecto da vida política portuguesa. Portanto, vejam bem a dimensão. E é isso que acontece. Assim, desde o diagnóstico, as gêmeas tornaram-se casos muito raros no tratamento desta doença. Já receberam 3 medicamentos contra a atrofia muscular espinhal. 2 no Brasil, pagos pela seguradora. 1 em Portugal, integralmente comparticipado pelo Estado. Nós, ou seja, os portugueses. Bom, meus amigos, digam-me o que acham sobre isto tudo nos comentários. Metam like no vídeo, subscrevam o canal, partilhem também nas vossas redes sociais. E como é habitual, acima de tudo, cultivem-se e até à próxima.